A Consciência do Átomo, primeira edição, 1922. Terceira edição, em português, pela Fundação Cultural Avatar, no ano de 2009. Prefácio. As palestras aqui apresentadas foram proferidas em Nova York no inverno passado. Seu propósito foi apresentar aos ouvintes o testemunho da ciência quanto à relação entre a matéria e a consciência, habilitá-los a observar a manifestação idêntica destas relações e de certas leis básicas em estados sucessivamente mais altos da existência. E assim, levá-los até uma conscientização da universalidade do processo evolutivo e de sua realidade, e a lidar um pouco com a natureza dos estados expandidos de consciência e com a vida ampliada em direção à qual toda a humanidade caminha. Elas, desse modo, pretenderam servir como uma introdução ao estudo mais minucioso e à aplicação das leis da vida, e ao desenvolvimento humano, geralmente incluídos no termo ocultismo. Haverá muita repetição, pois em cada palestra os assuntos tratados na anterior serão revistos. Como pessoas diferentes estiveram presentes em cada palestra, tornou-se necessário, em cada uma delas, rever os assuntos e os motivos da posição adotada. Esta repetição foi vantajosa para fixar nas mentes dos ouvintes alguns dos conceitos básicos que, para muitos deles, eram novidade e os ajudaram a entender e a receber prontamente a expansão posterior do tema. Ao apresentar as palestras em forma de livro, julgou-se aconselhável manter seu texto completo. Aqueles que já são estudantes da sabedoria esotérica serão capazes de seguir a linha da discussão da matéria sem dificuldade. Contudo, para aqueles que pela primeira vez tomam conhecimento dos assuntos aqui discutidos, a repetição ocasional dos pontos fundamentais poderá ajudar a uma melhor compreensão. E é para este tipo de leitores que dedico principalmente este livro. Alice N. Bailey, setembro de 1922. Sumário. A Grande Invocação, página 9. Primeira conferência, O Campo da Evolução, página 13. Segunda conferência, A Evolução da Substância, página 27. Terceira conferência, A Evolução da Forma ou Evolução do Grupo, página 45. Quarta conferência, A Evolução do Homem, o Pensador, página 63. Quinta conferência, A Evolução da Consciência, página 79. Sexta conferência, O Objetivo da Evolução, página 95. Sétima conferência, A Evolução Cósmica, página 113. A Grande Invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que aquele que vem, volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, a que chamamos a raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. A invocação ou oração acima não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas a toda a humanidade. A beleza e a força desta invocação repousam na sua simplicidade e em sua expressão de certas verdades centrais que todos os homens inata e normalmente aceitam.
A verdade da existência de uma inteligência básica a quem nós vagamente damos o nome de Deus. A verdade que, por trás de toda aparência exterior, o poder motivador do universo é o amor. A verdade que uma grande individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos o Cristo, e encarnou aquele amor de modo que pudéssemos compreender. A verdade que tanto o amor como a inteligência são efeitos do que é chamado a vontade de Deus. E, finalmente, a verdade autoevidente que somente através da própria humanidade pode o plano divino realizar-se. Alice Ann Bailey. Primeira conferência: o campo da evolução. Provavelmente nunca houve um período na história do pensamento semelhante ao atual. Em todos os lugares, os pensadores estão conscientes de duas coisas. Primeiro, que a região do mistério nunca fora antes tão claramente definida. E segundo, que se pode penetrar naquela região mais facilmente do que tinha sido possível até agora. Portanto, se os investigadores de todas as escolas prosseguissem em sua busca com determinação, talvez possam induzir a revelação de algum de seus segredos. Os problemas que enfrentamos, à medida que estudamos os fatos conhecidos da vida e da existência, são suscetíveis de uma definição mais clara do que até agora possível. Embora não saibamos as respostas às nossas perguntas, embora não tenhamos descoberto as soluções de nossos problemas, embora não haja panaceia ao nosso alcance, por meio da qual possamos remediar os males do mundo, o próprio fato de que podemos defini-los, de que podemos indicar a direção do mistério e que a luz da ciência, das religiões e da filosofia brilhou sobre amplas extensões que antes eram consideradas terras de trevas, é uma garantia de sucesso no futuro. Sabemos muito mais do que há 500 anos atrás, com exceção de alguns círculos de homens sábios e místicos. Descobrimos muitas leis da natureza, embora não possamos ainda aplicá-las, e o conhecimento das coisas como elas são, e eu escolho essas palavras deliberadamente, proporcionou um imenso progresso. Todavia, a terra do mistério ainda precisa ser desvelada, e nossos problemas ainda são numerosos. Há o problema de nossa própria vida particular, qualquer que seja. Há o problema do que é geralmente denominado não ser. E que diz respeito a nosso corpo físico, nosso meio ambiente, nossas circunstâncias e nossas condições de vida. Se estamos numa fase introspectiva de nossa mente, há o problema de nossas emoções, pensamentos, desejo e instintos, pelos quais nós controlamos a ação. Há muitos problemas coletivos. Por que deve haver sofrimento, fome e dor? Por que deve o mundo, de um modo geral, estar subjugado à pobreza, doença e desconforto? Qual o propósito que existe por trás de tudo que nos rodeia? E qual será o resultado dos problemas mundiais, se o analisarmos como um todo? Qual o destino da raça humana? Qual sua origem? E qual a chave para sua condição atual? Haverá mais do que esta única vida e o único interesse deve ser encontrado naquilo que é aparente e material? Tais indagações passam por nossas mentes em várias ocasiões e passaram pelas mentes dos pensadores através dos séculos. Houve muitas tentativas para responder a estas perguntas e, à medida que as estudamos, descobrimos que as respostas se encaixam em 3 grupos principais e que 3 soluções principais são oferecidas à consideração do homem. Essas 3 soluções são: primeiro, o realismo. Outro nome para esta escola é materialismo. Ela ensina que a representação do mundo externo que temos na consciência é verdadeira, que as coisas são o que elas parecem ser, que a matéria e a força como nós a conhecemos são a única realidade e que não é possível ao homem ir além do tangível. Ele deveria satisfazer-se com os fatos como ele os conhece, ou como a ciência lhe diz que são. Este é um método de solução perfeitamente legítimo. Porém, para algum de nós, ele falha,
porque não vai bastante longe. Ao recusar-se a se interessar por qualquer coisa que não seja provada e demonstrada, ele para num ponto em que o inquiridor diz: é assim, mas por quê? Deixa fora de seus cálculos muito do que é conhecido e compreendido como verdade pelo homem comum, embora seja incapaz de explicar porque sabe que é verdade. Os homens em todas as partes reconhecem a exatidão dos fatos da escola realista e da ciência material, e, contudo, ao mesmo tempo, eles sentem em seu íntimo que há, inerente à manifestação objetiva provada, alguma força vitalizadora e algum propósito coerente que não podem ser analisados somente em termos de matéria. Segunda, ao ponto de vista ao qual melhor chamaríamos de sobrenaturalismo. O homem se conscientiza de que, talvez, afinal de contas, as coisas não sejam exatamente o que parecem ser e que muita coisa permanece sem explicação. Ele desperta para a compreensão de que ele próprio não é simplesmente uma acumulação de átomos físicos, algo material e um corpo tangível, mas que existe dentro dele, latente, uma consciência, uma força e uma natureza psíquica que o une a todos os demais membros da família humana, além de ligá-lo a uma força fora dele, a qual ele precisa explicar. Foi isso que levou, por exemplo, à evolução do ponto de vista cristão e judeu, o qual situa um Deus fora do sistema solar, Deus esse que o criou, porém sendo ele próprio estranho ao mesmo. Estes sistemas de pensamento ensinam que o mundo foi criado por uma força ou ser que o construiu, o sistema solar, e que guia os mundos corretamente, conservando nossa ínfima vida humana na concha de sua mão e docemente ordenando todas as coisas de acordo com algum propósito oculto que não podemos discernir com nossas mentes finitas, quanto mais entender. Este é o ponto de vista religioso e sobrenatural, o qual se baseia na crescente autoconsciência do indivíduo e no reconhecimento de sua própria divindade. Do mesmo modo que a escola realista, ele inclui somente uma verdade parcial e precisa ser complementado. A terceira linha de pensamento poderia ser chamada de idealista. Ela postula um processo evolutivo dentro de toda manifestação, identifica a vida como um processo cósmico. É exatamente o oposto do materialismo e traz a divindade sobrenatural predicada pelos religiosos, a posição de uma grande entidade ouvida que evolui através e por intermédio do universo, do mesmo modo que a consciência do homem está evoluindo através de um corpo físico objetivo. Nestes três pontos de vista, o puramente materialista, o puramente sobrenatural e o idealista, vocês têm as três principais linhas de pensamento que foram formuladas como explicativas do processo cósmico. Todas elas são verdades parciais, contudo nenhuma delas é completa sem as outras. Todas elas, quando seguidas unilateralmente, levam a caminhos secundários e à treva, e deixam um mistério central insolúvel. Quando são sintetizadas, unidas e fundidas, elas talvez incluam, isto é, apenas uma sugestão, tanto da verdade evolutiva quanto possível a mente humana alcançar no atual estágio de evolução. Estamos lidando com problemas imensos e talvez interferindo em coisas elevadas e grandiosas. Estamos ultrapassando regiões reconhecidas como domínio da metafísica e estamos tentando sintetizar em algumas curtas palestras o que todas as bibliotecas do mundo contêm. Estamos, portanto, tentando o impossível. Tudo o que podemos fazer é abordar, breve e superficialmente, primeiro um aspecto da verdade, depois outro. Tudo o que possivelmente iremos conseguir será um esboço das linhas básicas de evolução, um estudo de sua relação recíproca conosco como entidades conscientes, e depois tentar fundir e sintetizar o pouco que conseguirmos saber.
até que alguma ideia geral do processo, como um todo, se torne mais clara. Devemos lembrar, em relação a toda afirmação de verdade, que cada uma provém de um ponto de vista determinado. Enquanto não tivermos desenvolvido nossos processos mentais e até sermos capazes de pensar tanto em termos abstratos quanto em termos concretos, não nos será possível responder totalmente à pergunta: que é a verdade? Nem expressar qualquer aspecto dessa verdade de maneira totalmente imparcial. Algumas pessoas possuem horizontes mais amplos que outras e algumas podem ver a unidade subjacente aos seus diferentes aspectos. Outras estão propensas a pensar que sua perspectiva e interpretação são únicas. Espero, nessas palestras, ampliar de alguma forma nosso ponto de vista. Espero que cheguemos à compreensão de que o homem, que só se interessa pelo aspecto científico e que se limita ao estudo dessas manifestações puramente materiais, esteja tão ocupado com o estudo do divino quanto seu irmão francamente religioso que só se preocupa com o lado espiritual, e que o filósofo esteja, acima de tudo, ocupado em enfatizar para nós o aspecto importante da inteligência que une os lados material e espiritual, e em combiná-los em um todo coerente. Talvez, pela união destas três linhas, da ciência, religião e filosofia, possamos chegar a um conhecimento ativo da verdade como ela é, lembrando ao mesmo tempo que a verdade está dentro de nós. Ninguém consegue a total expressão da verdade e o único propósito do pensamento é habilitar-nos a construir criativamente para nós mesmos e trabalhar na matéria mental. Eu gostaria de, esta noite, esboçar meu plano, apresentar as bases de nossas próximas palestras e mencionar as linhas gerais de evolução. A linha mais aparente é com certeza aquela que lida com a evolução da substância, com o estudo do átomo e a natureza da matéria atômica. Mencionaremos isso na próxima semana. A ciência tem muito a nos dizer sobre a evolução do átomo e percorreu um longo caminho nos últimos 50 anos, do ponto de vista do século passado. Naquele tempo, o átomo era considerado como uma unidade indivisível da substância. Agora é visto como um centro de energia ou força elétrica. Da evolução da substância, somos naturalmente levados à evolução das formas, ou de amontoados de átomos, e abrir-se-á, para nós, a interessante consideração de formas outras que não as puramente materiais, formas existentes em substâncias mais sutil, tais como as formas de pensamento, as formas raciais e as formas das organizações. Neste estudo dual, um dos aspectos da divindade será enfatizado, quer escolhamos o termo divindade, quer uma das manifestações da natureza, se preferirem, uma expressão menos sectária. Seremos, então, levados à consideração da evolução da inteligência ou do fator da mente que esteja trabalhando como um propósito ordenado em tudo o que vemos à nossa volta. Isto nos revelará um mundo que não segue seu caminho cegamente, mas que tem, por trás, algum plano, algum esquema coordenado, algum conceito organizado que se exterioriza por intermédio da forma material. Uma razão por que as coisas nos parecem tão difíceis de serem compreendidas se relaciona ao fato de que estamos em meio a um período de transição e o plano ainda é imperfeito. Estamos muito perto do maquinismo, sendo nós mesmos uma parte integral do todo. Vemos uma pequena parte dele aqui, outra pequena parte lá, porém não conseguimos alcançar toda a grandeza da ideia. Podemos ter uma visão, um momento elevado de revelação, mas quando estamos em contato com a realidade em todos os lados, nós questionamos a possibilidade da materialização ideal, porque a relação inteligente entre a forma e aquilo que ela utiliza parece-nos longe de um ajuste. O reconhecimento do fator da inteligência levar-nos-á, inevitavelmente,
a contemplação da evolução, da consciência em suas múltiplas formas, virando todo o tempo entre os tipos de consciência que consideramos subhumanos, passando pela humana, até, logicamente, a considerada, ainda que não possa ser demonstrada, como consciência sobre-humana. A próxima pergunta com que nos defrontamos será: o que existe por trás de todos esses fatores? Existirá por trás da forma objetiva e de sua inteligência animada uma evolução que corresponde à faculdade do eu, ao ego, no homem? Haverá na natureza e em tudo que vemos à nossa volta a elaboração do propósito de um ser individualizado, autoconsciente? Se há tal ser, e se tal existência fundamental existe, deveremos poder ver algo de suas atividades inteligentes, além de observar a concretização de seus planos. Mesmo que não possamos provar que Deus existe, pode-se dizer que, pelo menos, a hipótese de sua existência é razoável, uma sugestão racional e uma solução possível para todos os mistérios que nos rodeiam. Mas para fazer isto, é preciso demonstrar que existe um propósito inteligente trabalhando através de todos os tipos de forma, através das raças e nações e através de tudo que vemos se manifestar na civilização moderna. As etapas que aquele objetivo tomou e o crescimento gradual do plano terão que ser demonstrados e talvez possamos, a partir desta evidência, ver à nossa frente os estágios posteriores. Consideremos, por um minuto, o que queremos dizer com as palavras processo evolutivo. Elas estão sendo constantemente usadas e o homem comum sabe bem que a palavra evolução sugere um desenvolvimento de dentro para fora e o desabrochar de um centro interior. Precisamos, porém, definir a ideia mais claramente para chegarmos a um conceito melhor. Uma das melhores definições que encontrei é a que considera a evolução como o desabrochar de uma força que aumenta continuamente seu poder de resposta. Temos aqui uma definição muito esclarecedora, se considerarmos o aspecto matéria da manifestação. Ela envolve a concepção da vibração e de resposta à vibração e, embora no devido tempo possamos ir a nos desfazer do termo matéria e usar uma sugestão como centro de força, o conceito ainda será bom e a resposta do centro ao estímulo deverá ser vista com precisão ainda maior. Ao considerar a consciência humana, esta mesma definição é de real valor. Ela envolve a ideia de uma conscientização gradualmente mais ampla da resposta crescente da vida subjetiva ao seu meio ambiente e nos leva, finalmente, para frente e para cima, até o ideal de uma existência unificada que será a síntese de todas as linhas de evolução e a uma concepção de vida central ou força a qual funde e une todas as unidades evolutivas, sejam elas unidades de matéria, tais como o átomo do químico e do físico, ou unidades de consciência, tais como os seres humanos. Isto é a evolução no processo que faz a vida desabrochar em todas as unidades, o estímulo crescente que finalmente funde todas as unidades e grupos, até que tenhamos aquela soma total de manifestação que pode ser chamada de natureza, ou Deus, e que é o agregado de todos os estados de consciência. Este é o Deus a quem o cristão se refere quando diz: nele vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Esta é a força ou energia que o cientista reconhece, e esta é a mente universal ou a super-alma do filósofo. Esta, novamente, é a vontade inteligente que controla, formula, liga, constrói, desenvolve e leva tudo a uma máxima perfeição. Esta é aquela perfeição inerente à própria matéria e à tendência latente no átomo, no homem e em tudo o que existe. Esta interpretação do processo evolutivo não considera como um resultado de uma divindade exterior derramando sua energia e sabedoria sobre o mundo em expectativas, mas sim como algo latente dentro do próprio mundo, que jaz oculto no coração do átomo da química, no coração do próprio homem, no interior do planeta e dentro do sistema solar.
É aquele algo que impele tudo em direção ao objetivo. É a força que está gradualmente extraindo ordem do caos, a máxima perfeição da imperfeição temporária, o bem do mal aparente, e da treva e da desgraça, aquilo que nós algum dia reconheceremos como belo, correto e verdadeiro. É tudo o que visualizamos e concebemos em nossos melhores e mais elevados momentos. A evolução tem sido também definida como desenvolvimento cíclico. E essa definição me leva a um pensamento, o qual anseio que todos compreendamos completamente. A natureza se repete continuadamente, até que certos objetivos definidos tenham sido alcançados, certos resultados concretos obtidos e certas respostas transformadas em vibração. É pelo reconhecimento desta realização que o objetivo inteligente da existência viva pode ser demonstrado. O método pelo qual isto se consegue é o da escolha inteligente ou da discriminação. Há, nos textos escolares, muitas palavras usadas para indicar a mesma ideia geral, tais como seleção natural ou atração e repulsão. Eu gostaria de evitar termos técnicos sempre que possível, porque eles são usados por uma linha de pensamento para significar uma coisa e por outra para algo diferente. Se pudermos achar uma palavra semelhante em seu objetivo e, contudo, desligada de qualquer linha de pensamento, poderemos encontrar uma nova luz lançada sobre o nosso problema. A atração e repulsão no sistema solar nada mais é do que a faculdade discriminativa do átomo ou do homem, demonstrada nos planetas e no Sol. Ela será encontrada em todas as espécies de átomos, podemos chamá-la de adaptação, se assim o desejarmos, ou o poder da unidade crescer e se adaptar ao seu meio ambiente pela rejeição de certos fatores e aceitação de outros. No homem, ele se demonstra como um livre-arbítrio ou o poder de escolha, e no homem espiritual pode ser considerada como a tendência ao sacrifício, porque um homem, neste caso, escolhe uma particular linha de ação para beneficiar o grupo ao qual ele pertence e rejeita o que é puramente egoísta. Poderíamos, finalmente, definir a evolução como mudança ordenada e mutação constante. Ela se demonstra na atividade incessante da unidade do átomo, na interação entre grupos e na infinita atuação de uma força ou tipo de energia sobre outra. Já vimos que a evolução, seja ela da matéria, da inteligência, da consciência ou do espírito, consiste em um poder sempre crescente de responder à vibração, que ela acentua pela mudança constante, pela prática de uma política seletiva ou pelo uso de faculdade discriminativa e pelo método de desenvolvimento cíclico ou repetição. Os estágios que caracterizam um processo evolutivo podem ser, de modo geral, divididos em 3, correspondentes aos estágios da vida do ser humano: infância, adolescência e maturidade. Onde o homem estiver envolvido, essas etapas podem ser identificadas na unidade humana ou na raça, e à medida que as civilizações passem e aumentem, deveria certamente ser possível identificar a mesma ideia trilateral da família humana como um todo, e assim afirmar o objetivo divino pelo estudo de sua imagem ou reflexo, o homem. Poderemos expressar estes 3 estágios em termos mais científicos e ligá-los a 3 escolas de pensamento referidas anteriormente, estudando-as como: letra A, o estágio da energia atômica; letra B, o estágio da coesão grupal; letra C, o estágio da existência unificada e sintética. Vejamos se me posso fazer entender. O estágio da energia atômica é o que diz respeito ao lado material da vida e correspondente ao período da infância do homem ou da raça. É a época do realismo, da atividade intensa, do desenvolvimento pela ação acima de tudo, ou do interesse por si próprio e egocentrismo puro. Ele produz o ponto de vista materialista e leva inevitavelmente ao egoísmo.
Ele envolve o reconhecimento do átomo como inteiramente autossuficiente e, do mesmo modo, de cada unidade humana, como tendo uma vida separada à parte de todas as demais unidades, sem nenhuma relação recíproca. Tal etapa pode ser vista nas raças pouco desenvolvidas do mundo, nas criancinhas e nos que são pouco desenvolvidos. Eles são normalmente centrados em si mesmos, suas energias dizem respeito à sua própria vida, estão ocupados com o que é objetivo e tangível, caracterizam-se por egoísmo necessário e protetor. É uma etapa muito necessária ao desenvolvimento e à perpetuação da raça. Desde o período atômico egoísta, cresce outro estágio, o da coesão grupal. Este envolve a construção de formas e espécies até que se tenha algo coeso e individualizado como um todo, composto, todavia de muitas formas e individualidades menores. Em relação ao ser humano, essa etapa corresponde ao seu despertar para a conscientização da responsabilidade e para o reconhecimento do seu lugar no grupo, e exige a habilidade da parte do homem para reconhecer uma vida maior do que a sua própria, quer seja essa vida chamada Deus ou simplesmente considerada a vida do grupo ao qual o homem, como uma unidade, pertence. Aquela grande identidade da qual somos parte. Esta linha de pensamento corresponde a que chamamos de sobrenatural e deve ser seguida em seu devido tempo por um conceito mais amplo e verdadeiro. Como já vimos, a primeira etapa, ou atômica, desenvolve-se pelo egoísmo, ou vida centrada no próprio átomo, seja o átomo da substância ou o átomo humano. Segundo estágio, encaminha-se para a perfeição pelo sacrifício da unidade, pelo bem de muitos e do átomo pelo grupo no qual ele tem seu lugar. Essa etapa é algo da qual sabemos muito pouco e é a que nós frequentemente visualizamos e esperamos. O terceiro estágio está situado muito à frente e poderá ser considerado por muitos uma vã quimera, mas alguns de nós possuímos uma visão, a qual, ainda que inatingível agora, será logicamente possível se nossas premissas estiverem certas e nossa base colocada corretamente. É o estágio da existência unificada. Não somente haverá átomos diferenciados na forma, não somente o grupo constituído por uma multiplicidade de identidades, mas teremos o agregado de todas as formas, de todos os grupos, de todos os estágios, consciência fundidos, unificados e sintetizados num todo perfeito. Este todo poderá ser chamado de sistema solar, de natureza ou de Deus. Os nomes não importam. Ele corresponde ao período adulto do ser humano. É análogo ao período da maturidade e é aquele estágio em que o homem deve ter um propósito e uma ocupação definidos na vida, e um plano bem límpido em vista, o qual ele estará elaborando com a ajuda de sua inteligência. Nessas palestras eu gostaria de mostrar, se houver oportunidade, que algo do gênero ocorre no sistema solar, no planeta, na família humana e no átomo. Confio que possamos provar que existe uma existência subjacente a tudo e que da separação virá a união, produzida através da união e da fusão em formação grupal, e que, finalmente, dos muitos grupos emergirá o todo perfeito e plenamente consciente, composto de miríades de entidades separadas, animadas por um propósito uno e uma vontade una. Se é assim, qual será o próximo degrau para aqueles que chegam a esta compreensão? Como poderemos dar aplicação prática a este ideal em nossas vidas e determinar nossa tarefa imediata, de modo que possamos participar do plano e levá-lo adiante conscientemente? No processo cósmico devemos nossa minúscula participação, e cada dia de atividade deveria ver-nos executando nossa tarefa com compreensão inteligente. Nosso primeiro objetivo deveria ser a autoconscientização pela prática da discriminação. Deveremos aprender a pensar claramente por nós mesmos, a formular nossos próprios pensamentos e a manipular nossos próprios processos mentais.
deveremos aprender a conhecer o que pensamos e por que pensamos, a descobrir o sentido da consciência grupal através do estudo da lei do sacrifício. Não somente deveremos descobrir-nos pelo egoísmo que marca o primeiro estágio da infância, e certamente ele deve estar por trás de nós. Não somente deveremos aprender a distinguir entre o real e o real, pela prática da discriminação, mas também deveríamos empenhar-nos a prosseguir dali para algo muito melhor. Nosso imediato objetivo deveria ser encontrar o grupo a que pertencemos. Não pertencemos a todos os grupos, nem podemos conscientemente compreender nosso lugar no grande corpo. Porém, podemos encontrar algum grupo onde tenhamos nosso lugar, algumas pessoas com as quais possamos cooperar e trabalhar, algum irmão ou irmãos a quem possamos ajudar e socorrer. Isto realmente envolve o contato consciente do ideal de fraternidade, e até que tenhamos evoluído até a etapa onde o nosso conceito seja universal, significa encontrar o grupo especial de irmãos que podemos amar e ajudar pela lei do sacrifício e pela transformação do egoísmo em serviço amoroso. Assim, poderemos cooperar no objetivo geral e participar da missão do grupo. Segunda conferência: a evolução da substância. É óbvio que em palestras como estas seria impossível tratar adequadamente deste assunto assombroso, mesmo que eu estivesse aparelhada para dissertar sobre assunto tão fundamentalmente científico. Além disso, se as conclusões da ciência sobre a evolução da matéria estivessem definidas, o tópico a ser abordado, mesmo assim, seria vasto demais, porém elas não estão, e daí se originam as demais complexidades do assunto. Portanto, quero prefaciar meus comentários desta noite dizendo que meu objetivo é dirigir-me especialmente àqueles que não possuem nenhum treinamento científico e dar-lhes uma conceituação geral das ideias usualmente aceitas. Vou procurar, então, oferecer algumas sugestões úteis para adaptar nossas mentes a este grande problema da matéria. Normalmente, ao se discutir o aspecto da substância, da manifestação, ele tem sido considerado como algo à parte, e só ultimamente foi que o que poderíamos chamar de psicologia da matéria começou a aparecer diante da mente do público, através das investigações e conclusões dos cientistas de mente mais arejada. Vocês se recordarão de que na semana anterior procurei mostrar de maneira ampla e geral que havia 3 modos de abordagem para o estudo do universo material. Há a linha que só leva em consideração o aspecto materialista, que somente se ocupa do que é visto, tangível e pode ser provado. Uma segunda linha é a do sobrenaturalismo, que reconhece não tanto o lado material das coisas, como o que é considerado divino. Ela trata do lado da vida e do aspecto espiritual, considerando a vida como uma força estranha ao sistema solar e ao homem e considerando esta força como um grande agente criativo, o qual cria e guia o universo objetivo e, todavia, situa-se fora dele. Estas 2 linhas de pensamento são apoiadas pelo cientista francamente materialista, pelo cristão ortodoxo e pelo deísta de qualquer denominação. Indiquei a seguir uma terceira linha de abordagem do problema, do conceito chamado idealístico. Ela reconhece a forma material, mas é também a vida dentro dela e postula uma consciência e inteligência que evolui por intermédio da forma exterior. Vocês perceberão que esta é a linha a que darei mais ênfase nestas palestras. Além do mais, nenhum orador pode dissociar-se inteiramente do seu próprio ponto de vista, e nessas palestras determinarei a mim mesma a tarefa de trabalhar segundo esta terceira linha, porque, para mim, ela sintetiza as outras 2 e acrescenta certos conceitos que produzem um todo coerente ao se fundir com as demais.
Cabe a vocês decidir se este terceiro ponto de vista é lógico, razoável e claro. O fato mais comum da vida, para nós, é o mundo material, aquele mundo que podemos ver e contatar por meio dos 5 sentidos, chamado pelos pensadores metafísicos de não ser, ou aquele é objetivo para cada um de nós. Como todos sabemos, o trabalho do químico é reduzir todas as substâncias conhecidas a seus elementos mais simples. E há, não muito tempo atrás, pensava-se que isto tinha sido satisfatoriamente alcançado. As conclusões dos químicos situaram o número dos elementos conhecidos entre 70 e 80. Cerca de 20 anos atrás, todavia, em 1898, descobriu-se um novo elemento a qual se deu o nome de rádio, e essa descoberta revolucionou totalmente o pensamento mundial sobre a matéria e a substância. Se forem aos livros do século passado ou pesquisarem em dicionários antigos, procurando a definição do átomo, por exemplo, encontrarão Newton sendo citado. Ele definiu o átomo como uma partícula dura, indivisível e definitiva, algo incapaz de divisão posterior. Este era tido como o átomo último no universo, e o cientista da era vitoriana o chamava de a pedra fundamental do universo. Eles achavam que haviam ido até onde era possível ir e que haviam descoberto o que havia por trás de toda a manifestação e da própria objetividade. Quando, porém, o rádio e outras substâncias radioativas foram descobertas, um aspecto inteiramente novo da situação teve que ser encarado. Tornou-se claro que o que era considerado a última partícula não o era, de modo algum. Agora, a definição do átomo que temos é, estou citando o Standard Dictionary. Um átomo é um centro de força, uma fase dos fenômenos elétricos, um centro de energia ativo por meio de sua própria composição interna e desprendendo energia ou calor ou radiação. Portanto, um átomo é, como Lord Kelvin em 1867 pensou que seria em sua última análise, um anel de vórtice ou um centro de força, e não uma partícula do que compreendemos como substância tangível. Esta partícula final da matéria está provada agora, se compõe de um núcleo positivo de energia, cercado, tal como o Sol, pelos planetas, por muitos elétrons ou corpúsculos negativos, desse modo subdividindo o átomo da ciência primitiva em numerosos corpos menores. Os elementos diferem de acordo com o número de ordenação desses elétrons negativos em volta de seu núcleo positivo, e eles giram ou movem-se em torno dessa carga central de eletricidade, do mesmo modo que nosso sistema planetário gira ao redor do Sol. O professor Soddy, em um dos seus últimos livros, mostrou que se pode ver um sistema solar inteiro no átomo. O Sol central pode ser reconhecido com os planetas seguindo suas órbitas em volta dele. Deveria ser claro para cada um de nós que, quando se analisa esta definição do átomo, um conceito inteiramente novo de substância se descortina diante de nós. As asserções dogmáticas estão, portanto, desorganizadas, porque ficou conscientizado que talvez a próxima descoberta possa revelar-nos o fato de que os próprios elétrons podem ser mundos dentro de mundos. Uma especulação interessante, segundo esta linha, pode ser encontrada em um livro de um de nossos pensadores científicos, no qual ele sugere que poderíamos dividir e subdividir o elétron no que ele chama de psícons, e assim sermos levados para reinos que não são atualmente considerados físicos. Isso pode ser só um sonho, porém o que estou procurando gravar na minha mente e na de vocês é que mal sabemos onde estamos em relação ao pensamento científico, não mais do que sabemos onde estamos no mundo religioso e econômico.
Tudo está passando por um período de transição. A velha ordem está mudando. A maneira antiga de olhar as coisas está se mostrando falsa e inadequada. As expressões antigas de pensamento parecem fúteis. Tudo que o homem culto pode fazer agora é guardar sua opinião, assegurar para si o que lhe parece verdadeiro e empenhar-se, então, para sintetizar aquele particular aspecto da verdade universal com aquele aspecto já aceito por seu irmão. Pode-se afirmar assim que o átomo se decompõe em elétrons e pode expressar-se em termos de força ou energia. Quando temos um centro de energia ou atividade, envolvemos-nos num conceito duplo. Temos aquilo que é a causa do movimento energia e aquilo que entra em atividade ou atua. Isso nos leva diretamente ao campo da psicologia, porque a energia ou força sempre é considerada como uma qualidade, e onde temos uma qualidade, estamos realmente considerando o campo de fenômenos psíquicos. Há certos termos em uso para denominar a substância, que se evidenciam continuamente e sobre os quais há uma ampla diversidade de definição. Ao examinar um livro científico, recentemente, foi desencorajador encontrar o autor tentando mostrar que o átomo do químico, do físico, do matemático e do metafísico eram 4 coisas totalmente diversas. Esta é outra razão porque não se pode ser dogmático ao lidar com estes assuntos. Todavia, certo ou errado, tenho uma hipótese muito definida para apresentá-los. Quando falamos sobre o rádio, estamos provavelmente nos aventurando no reino da substância etérica, a região do éter ou do prótil. Prótil é uma palavra criada por Sir William Crookes e definida por ele como se segue. Prótil é uma palavra análoga ao protoplasma para exprimir a ideia da matéria primitiva original, antes da evolução dos elementos químicos. A palavra que me atrevi a usar para este fim compõe-se de uma palavra grega, anterior a e a matéria da qual as coisas são feitas. Estamos, portanto, fazendo o conceito da matéria recuar até onde a escola oriental sempre a colocou, até a substância primordial, a qual o orientalista chama de éter primordial, embora devamos sempre lembrar que o éter da ciência está a muitos e muitos passos do éter primordial do ocultista oriental. Somos levados de volta àquele algo inatingível que é a base da coisa objetiva que podemos ver, tocar e manipular. A própria palavra substância significa aquilo que permanece sob, ou que jaz por detrás das coisas. Portanto, tudo o que podemos afirmar em relação ao éter do espaço é que o meio onde a energia ou força funciona ou se faz sentir. Quando estivermos nessas palestras falando de energia e força e de matéria e substância, podemos separá-las em nossa mente assim. Quando falamos sobre energia e substância, estamos considerando o que ainda é inatingível e usamos força em relação à matéria. Quando lidamos com aquele aspecto do objetivo que nossos cientistas estão definitivamente estudando. A substância é o éter em um dos seus muitos graus e o que jaz por trás da própria matéria. Quando falamos de energia, deve ser aquela que dá energia, a que é a origem daquela força que se demonstra na matéria. É aqui que procuro pôr ênfase. De onde vem essa energia? E o que é ela? Os cientistas estão reconhecendo cada vez mais claramente que o átomo possui qualidades e seria interessante se tomássemos dos diferentes livros científicos que lidam com o assunto da matéria atômica e anotássemos quais dos inúmeros e variados termos poderiam ser também aplicados a um ser humano. Já tentei isto em pequena escala e achei muito elucidativo. Antes de tudo, como sabemos, disse que o átomo possui energia e o poder de mudar de um modo de atividade para o outro. Um escritor observou que a inteligência absoluta vibra através de cada átomo do mundo.
A propósito, quero mostrar-lhes o que Edison declarou a um repórter no Harper's Magazine de fevereiro de 1890, o que foi ampliado no Scientific American de outubro de 1920. No exemplo anterior, ele é citado como se segue. Não acredito que a matéria seja inerte, ativada por uma força externa. Parece-me que cada átomo possui uma certa quantidade de inteligência primitiva. Observem os milhares de modos pelos quais os átomos de hidrogênio se combinam com os dos outros elementos, formando as mais variadas substâncias. Pretendem dizer que eles fazem isso sem inteligência? Os átomos, em relação harmoniosa e útil, assumem formas e cores belas e interessantes ou exalam um perfume agradável, como se exprimissem sua satisfação. Unidos em certas formas, os átomos constituem animais de ordem inferior. Finalmente, eles se combinam no homem, que representa a inteligência total de todos os átomos. Mas de onde se origina esta inteligência? Perguntou o repórter. De alguma força maior do que nós, Edison respondeu. Então o senhor acredita num criador inteligente, num Deus pessoal? Certamente. A existência de tal Deus, em minha opinião, pode ser provada pela química. Na longa entrevista citada na Scientific American, Edison propôs um número de suposições muito interessantes, das quais selecionei as seguintes. 1. A vida, como matéria, é indestrutível. 2. Nossos corpos são compostos de miríades de entidades infinitesimais, cada uma sendo uma unidade de vida, do mesmo modo que o átomo compõe-se de miríades de elétrons. 3. O ser humano atua mais como um conjunto do que como uma unidade. Corpo e mente exprimem o voto ou voz das entidades de vida. 4. As entidades de vida constroem de acordo com um plano. Se uma parte da vida do organismo for mutilada, ela se reconstrói exatamente como antes. 5. A ciência admite a dificuldade de traçar a linha entre o inanimado e o animado. Talvez as entidades de vida estendam suas atividades aos cristais e às substâncias químicas. 6. As entidades vitais vivem para sempre, de modo que, até este ponto, pelo menos, a vida eterna pela qual ansiamos é uma realidade. Em um discurso proferido pelo Sir Clifford Allbutt, presidente da Associação Médica Britânica, tal como relatado no Literary Digest de 26 de fevereiro de 1921, ele fala da habilidade do micróbio em selecionar e rejeitar, e no desenrolar de suas observações ele diz: quando o micróbio se encontra no corpo do seu hospedeiro, ele pode estar completamente em desacordo ou em completo acordo com algumas ou todas as células das quais se aproxima. Em qualquer dos casos, nada mórbido presumivelmente acontece. Os acontecimentos mórbidos encontrar-se-iam entre este micróbio e as células corporais dentro de seu alcance, mas não afinadas com ele. Atualmente parece haver razão para supor que o micróbio, ao aproximar-se de uma célula corporal fora de seu alcance, possa tentar várias maneiras de conseguir se prender. Se conseguir, o micróbio, a princípio inócuo, tornar-se-ia nocivo. Assim, por outro lado, as células corporais podem disciplinar-se para vibrar em harmonia com o micróbio, antes dissonante, ou poderá haver adaptação e intercâmbio mútuos. Se, porém, as coisas são assim, estamos diante de uma faculdade maravilhosa e de alto alcance, a faculdade de seleção. Está elevando-se desde a base absoluta da biologia até o ápice, faculdade formativa, autodeterminação, ou, se preferirem, mente. Em 1895, Sir William Crookes, um dos maiores cientistas, proferiu uma interessante palestra para um grupo de químicos da Grã-Bretanha, onde falou sobre a habilidade do átomo
para escolher seu próprio caminho, rejeitar e selecionar, e mostrou que a seleção natural pode ser encontrada em todas as formas de vida, do então átomo final, para cima, passando por todas as formas da existência. Em outro artigo científico, o átomo é posteriormente considerado como possuindo também sensações. A recente controvérsia quanto à natureza dos átomos, que devemos considerar de alguma maneira como os fatores sinais em todos os processos físicos ou químicos, parece encontrar a mais fácil solução pela concepção de que essas minúsculas massas possuem como centro de força uma alma persistente e que cada átomo tem sensações e poder de movimento. Tyndall mostrou também que até os próprios átomos parecem ser instinto com desejo de vida. Se vocês tomarem essas qualidades diversas do átomo, energia, inteligência, habilidade de selecionar e rejeitar, de atrair e repelir, sensação, movimento e desejo, vocês terão algo muito parecido com a psicologia de um ser humano, somente dentro de um raio mais limitado e de um grau mais circunscrito. Portanto, não voltamos ao que poderia ser chamado de psique do átomo? Descobrimos que o átomo é uma entidade viva, um mundozinho vibrante, e que dentro de sua esfera de influência, outras pequenas vidas devem ser encontradas, e isto exatamente no mesmo sentido que cada um de nós é uma entidade ou um núcleo positivo de força, ou vida, conservando dentro de nós esfera de influência outras vidas menores, isto é, as células de nosso corpo. O que se pode dizer de nós, pode-se dizer na devida proporção do átomo. Entendamos nossa ideia do átomo um pouco mais e abordemos o que pode ser fundamentalmente a causa e conter a solução dos problemas mundiais. Esse conceito do átomo como uma demonstração positiva de energia, conservando dentro do alcance de sua atividade seu oposto polar, pode estender-se não só para cada tipo de átomo, mas também para um ser humano. Podemos considerar cada unidade da família humana como um átomo humano, porque no homem temos simplesmente um átomo maior. Ele é o centro da força positiva, conservando dentro da periferia de sua esfera de influência as células de seu corpo. Ele mostra discriminação, inteligência e energia. Esta diferença existe, mas só em grau. Ele possui uma consciência mais ampla e vibra uma medida maior do que o pequeno átomo químico. Poderíamos estender a ideia ainda mais e considerar um planeta como um átomo. Talvez haja dentro do planeta uma vida que sustente a substância da esfera e todas as formas de vida para si como um todo coeso e que tem um âmbito de influência específico. Isto pode soar como uma especulação ousada, contudo, julgando por analogia, talvez possa haver dentro da esfera planetária uma entidade cuja consciência esteja tão distante da do homem quanto a consciência do homem está do átomo da química. Este pensamento pode ainda ser levado mais adiante, até incluir o átomo do sistema solar. Lá, no coração do sistema solar, o Sol, temos o centro positivo de energia, sustentando os planetas dentro de sua esfera de influência. Se dentro do átomo temos inteligência, se no ser humano temos inteligência, se dentro do planeta temos uma inteligência controlando todas as suas funções, não será lógico estender a ideia e afirmar uma inteligência ainda maior por trás daquele átomo maior do sistema solar? Isto nos leva, finalmente, ao ponto de vista que o mundo religioso sempre sustentou, aquele da existência de um Deus, um ser divino, onde o cristão ortodoxo diria com reverência Deus, o cientista com igual reverência diria energia, contudo, ambos queriam dizer o mesmo, onde o professor idealista falasse do Deus interior, da forma humana. Outros, com igual precisão, falariam da faculdade energizante do homem, a qual o leva a uma atividade de natureza física, emocional e mental. Em toda parte, encontram os centros de força
e a ideia pode ser estendida de um centro de força tal como um átomo químico, para diante e para cima, através dos mais variados degraus e grupos de tais centros inteligentes, até o homem, e daí até a vida que está se manifestando através do sistema. Assim, se demonstra um todo maravilhoso e sintético. São Paulo pôde ter tido algo disso em mente quando falou sobre o homem celestial, pelo corpo de Cristo. Ele certamente quer dizer todas aquelas unidades da família humana que se sustentam dentro de sua esfera de influência e constituem o seu corpo, como agregado das células físicas, forma o corpo físico do homem. O que é necessário nestes dias de sublevação religiosa é que essas verdades fundamentais do cristianismo sejam demonstradas como verdades científicas. Precisamos tomar a religião científica. Há um escrito sânscrito muito interessante, que data de milhares de anos, que me aventuro a citar aqui. Ele diz: cada forma da Terra e cada ponto, átomo, do espaço, empenha-se em seus esforços para a autoformação e em seguir o modelo estabelecido para ele no homem celestial. A evolução e a evolução do átomo têm um só e mesmo objetivo: o homem. Vocês percebem que grande esperança com este conceito se abre diante de nós? Não um átomo de matéria mostrando inteligência latente, discriminação e poder seletivo, mas no curso das eras alcançará aquela etapa mais adiantada de consciência que chamamos de humana. Certamente, então, o átomo humano deverá igualmente progredir até algo mais amplamente consciente e, finalmente, alcançar a etapa de desenvolvimento daquelas grandes entidades cujos corpos são átomos planetários e, para elas, também o que há. A conquista daquela etapa de completa consciência é que chamamos Deus ou Logos solar. Certamente, este ensinamento é lógico e prático. A velha injunção oculta que dizia ao homem: conhece a ti mesmo, pois é em ti que será encontrado tudo o que há para ser conhecido, é ainda a regra para o estudante sábio. Se cada um de nós nos considerássemos cientificamente como centros de força, sustentando a matéria de nossos corpos dentro de nosso raio de controle, e desse modo trabalhando neles e através deles, teríamos uma hipótese pela qual todo o esquema cósmico poderia ser interpretado. Se, como Einstein sugere, nosso sistema solar não passa de uma esfera, dá-se maior força à dedução de que ele, por sua vez, pode ser um átomo cósmico. Teríamos, assim, um lugar dentro de um esquema ainda maior, e teríamos um centro em torno do qual nosso sistema gira e no qual ele é como um elétron para o átomo. Nossos astrônomos nos dizem que todo o nosso sistema provavelmente gira ao redor de um ponto central do céu. Desse modo, a ideia básica que tenho procurado dar ênfase pode ser delineada em toda a sua extensão através do átomo químico e do físico, através do homem, através da vida ativadora de um planeta, até o Logos, a divindade de nosso sistema solar, a inteligência ou vida que existe por trás de toda manifestação ou a natureza, e assim até algum esquema ainda maior, no qual até nosso Deus tenha que desempenhar seu papel e encontrar seu lugar. Se for verdadeiro, é um quadro maravilhoso. Esta noite não posso ocupar-me com os diferentes graus de desenvolvimento desta inteligência que anima todos os átomos, porém gostaria, por alguns momentos, de dedicar-me ao que talvez seja o método de sua evolução do ponto de vista humano, que nos diz respeito, mas de perto, lembrando sempre que o que é verdadeiro em um átomo deve ser também em maior ou menor proporção em tudo. Ao considerar de maneira ampla os átomos do sistema solar, inclusive o próprio sistema, há duas coisas que devem ser levadas em consideração. A primeira é a vida intensa e a atividade do próprio átomo e sua energia atômica interna. E a segunda
é a interação com outros átomos, repelindo alguns e atraindo outros. Talvez, então, partindo destes fatos, possamos deduzir que o método de evolução para cada átomo seja devido a duas causas: a vida interna do próprio átomo e sua interação ou relação com os outros átomos. Essas duas etapas são aparentes na evolução do átomo humano. A primeira foi acentuada por Cristo quando ele disse: "O reino de Deus está dentro de vós", desse modo indicando a todos os átomos humanos o caminho para o centro de vida ou energia dentro deles próprios, e ensinando-lhes que deste centro e através dele eles poderiam expandir-se e crescer. Cada um de nós está consciente de estar centralizado dentro de si mesmo. Cada um considera tudo de seu próprio ponto de vista, e os acontecimentos exteriores são particularmente interessantes na proporção que dizem respeito a nós mesmos. Nós nos ocupamos com as coisas à medida que elas nos afetam pessoalmente, e tudo que acontece aos outros, num certo estágio de nossa evolução, isso é importante porque também nos diz respeito. Este é o estágio atual de muitos e é a característica da maioria. É o período de intenso individualismo no qual o conceito do eu é de suprema importância. Ele envolve muita atividade interna. O segundo estágio de desenvolvimento do átomo é através de sua interação com todos os demais. Isto é algo que só agora está começando a desapontar na inteligência humana e a assumir sua merecida importância. Estamos só começando a compreender o significado relativo da competição e da cooperação, e no limiar da conscientização de que não podemos viver nossas vidas egoisticamente e separados do grupo ao qual pertencemos. Estamos começando a aprender que se nosso irmão está contido sem fazer progresso e se os outros átomos humanos não estão vibrando como deveriam, cada átomo no corpo do grupo é afetado. Nenhum de nós estará completo até que todas as outras unidades tenham alcançado seu desenvolvimento completo e pleno. Na próxima semana, ampliarei um pouco este tópico ao abordar o tema da construção da forma. Ao concluir a palestra desta noite, desejo tão somente trazer à consciência de todos uma apreciação do lugar que cada um de nós possui no esquema geral e habilitar-nos a conscientizar a importância da interação que existe entre todos os átomos. Desejo mostrar a necessidade de encontrar nosso lugar no grupo a que naturalmente pertencemos, no qual somos, como os elétrons, para o polo positivo, para daí prosseguirmos em nosso trabalho dentro de um átomo maior, o grupo. Isto faz de toda a hipótese não só um sonho ousado, mas um ideal praticamente útil. Se for verdade que todas as células de nossos corpos, por exemplo, são os elétrons que mantemos juntos, coesos, e se somos o fator ativador de energia dentro da forma material, é de suma importância que reconhecemos este fato e que nos ocupemos correta e cientificamente com estas formas e seus átomos. Isso inclui o cuidado prático com o corpo físico e a adaptação sensata de toda a nossa energia ao trabalho a ser feito e à natureza de nosso objetivo. Torna necessária a utilização prudente daquele agregado de células que é o nosso instrumento ou ferramenta e nossa esfera de manifestação. Isto é algo do qual ainda sabemos pouco. Quando este pensamento estiver desenvolvido e o ser humano for reconhecido como um centro de força, a atitude das pessoas em relação ao seu trabalho e modo de vida será fundamentalmente alterada. O ponto de vista do mundo médico, por exemplo, será modificado e as pessoas estudarão os métodos corretos de utilização da energia. A doença pela ignorância não mais existirá e os métodos de transmissão de forças serão estudados e seguidos. Seremos, então, átomos verdadeiramente inteligentes, uma coisa que ainda não somos. Além do mais, seremos não somente práticos na utilização de nossos corpos materiais
porque entendemos sua constituição, mas encontraremos conscientemente nosso lugar no grupo e dirigiremos nossa energia para o benefício do grupo, e não, como agora, para o favorecimento de nossos próprios fins. Muitos átomos têm não só uma vida própria interna, mas também irradiam, e à medida que a radioatividade for gradualmente compreendida, o estudo do homem como um centro de radiação ativa tornar-se-á realidade também. Nos dias de hoje, estamos no limiar de descobertas maravilhosas. Estamos nos aproximando de uma síntese maravilhosa do pensamento mundial. Estamos avançando para o período em que a ciência e a religião ajudar-se-ão mutuamente e quando a filosofia adicionará sua cota à compreensão da verdade. O uso da imaginação abrirá frequentemente uma visão maravilhosa. E se essa imaginação se basear nos fatores essenciais e começar com uma hipótese lógica, talvez nos leve à solução de alguns dos mistérios e problemas que estão atormentando o mundo agora. Se as coisas nos parecem misteriosas e inexplicáveis, não será, devido àquela grande entidade que se está manifestando através de nosso planeta e que está elaborando um plano e propósito definidos, do mesmo modo como eu e você fazemos com nossas vidas. Às vezes, levamos nosso veículo físico a situações e criamos dificuldades dolorosas e aflitivas em relação a ele. Assegurada a hipótese sobre a qual estamos trabalhando, será, portanto, lógico supor que a grande inteligência de nosso planeta, do mesmo modo, leva seu corpo de manifestação, no qual se inclui a família humana, a situações que são aflitivas para os átomos. Certamente, será lógico supor que o mistério de tudo o que vemos à nossa volta pode estar oculto na vontade e objetivo inteligente daquela vida maior, que trabalha por intermédio de seu corpo físico e, contudo, que é ele mesmo, não mais do que um átomo dentro de uma esfera ainda maior, a qual é habitada pelo Logos solar, a inteligência, que é a soma total de todas as vidas anteriores. Terceira conferência, a evolução da forma ou evolução do grupo. Esta noite, quero ampliar a ideia básica da unidade da consciência ou da inteligência, tal como foi desenvolvida na palestra anterior, e estender um pouco mais o conceito. Foi dito que toda evolução procede do homogêneo através da heterogeneidade, de volta à homogeneidade, e demonstrei que a evolução é uma marcha cada vez mais acelerada de todas as partículas do universo que as leva simultaneamente por um caminho semeado pela destruição, porém ininterrupto e sem vacilação, do átomo material até aquela consciência universal na qual a onipotência e a onisciência são compreendidas numa palavra, até a conscientização completa do absoluto de Deus. Isto vem daquelas minúsculas diversificações a que chamamos de moléculas e átomos, até seus agregados ao se constituírem em formas, e continua através da construção daquelas formas em formas maiores, até que tenhamos um sistema solar completo. Tudo aconteceu de conformidade com a lei, e as mesmas leis básicas comandam tanto a evolução do átomo quanto a evolução de um sistema solar. O macrocosmo repete-se no homem, e o microcosmo, por sua vez, se reflete em todos os átomos menores. Estas observações e a palestra anterior dizem respeito primeiramente à manifestação material de um sistema solar, porém, procurarei pôr a ênfase de nossas palestras futuras, principalmente no que poderemos chamar de evolução psíquica ou a demonstração gradual e o processo evolutivo daquela inteligência subjetiva ou consciência que jaz por trás da manifestação objetiva. Como de costume, dividirei essa palestra em 4 partes. Primeiro, tomaremos o objetivo do processo evolutivo, o qual, neste caso particular,
é a evolução da forma ou do grupo. A seguir, um método de desenvolvimento grupal. Depois, estudaremos os estágios em que seguem durante o ciclo de evolução e, finalmente, concluiremos com uma tentativa de sermos práticos, tirando de nossas conclusões alguma lição aplicável à nossa vida diária. A primeira coisa que precisamos fazer é considerar de algum modo a questão do que é realmente uma forma. Se formos a um dicionário, encontraremos a seguinte definição: a forma ou configuração externa de um corpo. Nesta definição, foi dada ênfase à sua aparência exterior, sua tangibilidade e manifestação exotérica. Este pensamento é também trazido à bala se o significado do radical da palavra manifestação for cuidadosamente estudado. Ela vem de duas palavras latinas, significando trocar ou lidar com a mão, manus, mão, e fendere, tocar. E então, a ideia que vem à nossa mente é o pensamento tríplice, daquilo que pode ser sentido, tocado e compreendido como tangível. Contudo, em ambas as interpretações, perde-se de vista a parte mais importante do conceito e devemos voltar-nos para outro lado, a fim de encontrarmos uma definição mais verdadeira. Em minha opinião, Plutarco dá a ideia da manifestação do subjetivo por meio da forma objetiva, de maneira muito mais esclarecedora que o dicionário. Ele diz: uma ideia é um ser incorpóreo que não tem subsistência por si só, mas dá forma e imagem à matéria morfa e torna-se a causa da manifestação. Temos aqui uma frase muito interessante de sentido realmente ocultista. É uma frase que compensará uma reflexão e um estudo cuidadoso, porque engloba um conceito que diz respeito não só àquela pequena manifestação, o ato químico e do físico, mas também a todas as formas que se constituem por seu meio, incluindo a manifestação de um ser humano, da divindade, de um sistema solar, aquela grande vida que abrange tudo, aquela mente universal, aquele vibrante centro de energia e aquela grande consciência envolvente que chamamos de Deus ou força ou logos, a existência, que se expressa por intermédio do sistema solar. Na Bíblia cristã, o mesmo pensamento surge em uma carta de São Paulo à igreja de Éfeso. No segundo capítulo da Epístola aos Éfesos, ele diz: nós somos sua, dele, obra. Literalmente, a tradução correta do grego é: somos seu poema ou ideia. E o pensamento na mente do apóstolo é que, por intermédio de cada vida humana ou do agregado de vidas que compõem o sistema solar, Deus está, por meio da forma, qualquer esta seja, elaborando uma ideia, um conceito específico, um detalhado poema. Um homem é um pensamento encarnado, e este é também o conceito latente na definição de Plutarco. Temos aí primeiro a ideia de uma entidade autoconsciente, depois o reconhecimento do pensamento ou propósito que aquela entidade está procurando expressar, e finalmente o corpo ou forma, que é o resultado subsequente. O termo logos, traduzido como verbo, é frequentemente usado no Novo Testamento ao falar da divindade. A passagem notável onde este é o caso é o primeiro capítulo do Evangelho de São João, onde as palavras aparecem. No começo era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Examinemos por um minuto o sentido da expressão. Sua tradução literal é a palavra, e foi definida como transformar um pensamento oculto em uma expressão objetiva. Se tomarmos qualquer substantivo ou palavra similar, por exemplo, e estudarmos seu significado objetivo, chegaremos à conclusão que há sempre um pensamento definido, transmitido à mente, envolvendo propósito, intenção
ou talvez algum conceito abstrato. Se este mesmo método de estudo puder ser ampliado para incluir a ideia da divindade ou do Logos, pode-se esclarecer bastante esta questão recôndita da manifestação de Deus, a inteligência central, por meio da forma material, quer o vejamos manifestados através da fórmula minúscula de um átomo químico, quer a daquele seu corpo físico gigantesco a que chamamos de um sistema solar. Em nossa palestra da semana passada, chegamos à conclusão que havia uma coisa que podia ser confirmada em todos os átomos e que os cientistas em toda parte estavam chegando ao reconhecimento de uma característica distinta. Os átomos mostraram possuir sintomas de mente e uma forma rudimentar de inteligência. O átomo apresenta a qualidade de discriminação ou poder seletivo e a habilidade de atrair ou repelir. Pode parecer curioso usar a palavra inteligência em conexão com um átomo de química, por exemplo. Porém, o radical da palavra abrange esta ideia perfeitamente. Ele vem de duas palavras latinas, inter, entre, e legere, escolher. A inteligência, portanto, é a capacidade de pensar ou escolher, de selecionar e de discriminar. E, na verdade, aquele algo abstrato, inexplicável, que jaz por trás da grande lei de atração e repulsão, uma das leis básicas da manifestação. Esta faculdade fundamental da inteligência caracteriza toda a matéria atômica e também comanda a construção de formas ou a agregação de átomos. Anteriormente, nos ocupamos do átomo per se, mas não consideramos sua participação na constituição de uma forma ou naquela totalidade de formas a que chamamos um reino na natureza. Consideramos, de algum modo, a natureza essencial do átomo e a sua característica primária de inteligência e demos ênfase àquilo a partir do que, como sabemos, todas as formas são construídas, todas as formas no reino mineral, vegetal, animal e humano. Na soma total de todas as formas, temos a totalidade da natureza, como geralmente é compreendida. Agora, estendamos nossa ideia das formas individuais que vão até a constituição de qualquer destes 4 reinos da natureza e as visualizemos como provendo aquela forma ainda maior a que chamamos o próprio reino. E assim, consideremos aquele reino como uma unidade consciente, formando um todo homogêneo. Assim, cada reino da natureza pode ser considerado como fornecendo uma forma através da qual pode manifestar-se uma consciência de alguma espécie ou grau. Do mesmo modo, o agregado de formas animais compõe aquela forma maior a que chamamos o próprio reino, e este reino animal também tem seu lugar dentro de um corpo ainda maior. Através desse reino, uma vida consciente pode estar buscando expressão, e através da reunião dos reinos, uma vida subjetiva maior ainda pode estar procurando manifestar-se. Em todos esses reinos que estamos considerando, mineral, vegetal, animal e humano, temos novamente 3 fatores presentes, considerando naturalmente que a base de nosso raciocínio esteja correta. Primeiro, que o átomo primitivo é, em si mesmo, uma vida. Segundo, que todas as formas se constroem de uma multiplicidade de vidas, e assim um todo coerente estabelece-se, através do qual uma entidade subjetiva elabora um propósito. Terceiro, que a vida central dentro da forma é seu impulso propulsor, a fonte de sua energia, a origem de sua atividade e o que fixa a forma como uma unidade. Este pensamento pode muito bem ser elaborado, por exemplo, em colaboração com um homem. Para os fins de nossa palestra, o homem pode ser definido como aquela energia central, vida e inteligência que opera por meio de uma manifestação material ou forma, esta forma sendo construída a partir de miríades de vidas inferiores. A este respeito, tem-se notado frequentemente um fenômeno curioso na hora da morte.
Tomei conhecimento disso muito particularmente há alguns anos por intermédio de uma enfermeira de cirurgia das mais capazes na Índia. Ela havia sido ateia por muito tempo, mas havia começado a questionar a base de sua descrença depois de testemunhar esse fenômeno várias vezes. Ela me assegurou que, na hora da morte, em muitos casos, um facho de luz tinha sido visto por ela, fluindo do topo da cabeça, e que em um caso especial, o de uma garota aparentemente de grande desenvolvimento espiritual, além de grande pureza e santidade de vida, o quarto pareceu ter sido iluminado momentaneamente pela eletricidade. Outro exemplo, não muito tempo atrás, diversos líderes da profissão médica em uma grande cidade do meio-oeste dos Estados Unidos foram abordados por um investigador interessado, o qual, por carta, lhes perguntou se estariam dispostos a confirmar se tinham notado qualquer fenômeno especial no momento da morte. Os diversos responderam dizendo que haviam notado uma luz azulada fluindo do topo da cabeça, e um ou dois acrescentaram ter ouvido um estalo na região da cabeça. Neste último exemplo, temos uma confirmação do testemunho no Eclesiastes, onde se menciona o afrouxar do cordão prateado, ou a ruptura daquele elo magnético que une a entidade habitante ou pensador ao seu veículo de expressão. Em ambos os tipos de casos acima mencionados, pode-se aparentemente ver uma demonstração ocular da retirada da luz central ouvida e a consequente desintegração da forma e a dispersão das miríades de vidas inferiores. Portanto, pode parecer a alguns de nós uma hipótese lógica que, do mesmo modo que o átomo de química é uma esfera pequenina, ou forma, como o núcleo positivo que conserva os elétrons negativos, girando em torno de si, todas as formas em todos os reinos da natureza são de uma estrutura semelhante, diferindo somente em grau de consciência e inteligência. Podemos, portanto, considerar os próprios reinos como a expressão física de alguma grande vida subjetiva e podemos, por deduções lógicas, chegar ao reconhecimento de que cada unidade na família humana é um átomo no corpo daquela unidade maior que foi chamada de homem celestial. Em algumas escrituras, assim chegamos finalmente ao conceito de que o sistema solar não passa do agregado de todos os reinos e de todas as formas, e é o corpo de um ser que se expressa por meio dele e o utiliza a fim de dar forma a um objetivo definido e a uma ideia central. Em todas estas extensões de nossa hipótese final, pode-se ver a mesma triplicidade, uma vida em formação, uma entidade se manifestando através de uma forma ou de uma multiplicidade de formas e apresentando inteligência discriminativa. Não é possível aplicar o método pelo qual se constroem as formas, nem expandir sobre o processo evolutivo por meio do qual os átomos se combinam em formas. E as próprias formas são reunidas naquela unidade maior que chamamos de reino na natureza. Este método poderia ser brevemente resumido em 3 termos: involução, ou envolvimento da vida subjetiva na matéria, o método pelo qual a entidade habitante toma para si seu veículo de expressão; evolução, ou a utilização da forma pela vida subjetiva, seu aperfeiçoamento gradual e a libertação final da vida subjetiva, seu aperfeiçoamento gradual e a libertação final da vida aprisionada, e a lei de atração e repulsão, pela qual a matéria e o espírito se coordenam, pela qual a vida central ganha experiência, expande sua consciência e, através do emprego daquela forma particular, atinge o autoconhecimento e o autocontrole. Tudo evolui segundo esta lei básica. Em toda forma temos uma vida central ou ideia se manifestando, envolvendo-se mais e mais na substância, revestindo-se de uma forma adequada às suas necessidades e exigências, utilizando aquela forma como meio de expressão e então, no devido tempo, libertando-se
da forma utilizada a fim de adquirir outra mais adequada à sua necessidade. Assim, o espírito ou vida progride por meio de cada grau ou forma, até que o caminho de volta tenha sido percorrido e o ponto de origem alcançado. Este é o sentido da evolução, e aqui está o segredo da encarnação cósmica. Finalmente, o espírito se livra da forma e alcança a libertação, além da qualidade física desenvolvida e das expansões graduais de consciência. Poderíamos observar esses estágios definidos e estudá-los rapidamente. Temos, em primeiro lugar, o processo de involução. Este é o período no qual se processa a limitação da vida dentro da forma, o invólucro, e é um processo longo e lento, cobrindo milhões e milhões de anos. Cada tipo de vida participa deste ciclo. Diz respeito à vida do logo solar, em manifestação através de um sistema solar. É a parte do ciclo de vida do espírito planetário se manifestando através de uma esfera como o nosso planeta Terra. Inclui a vida que chamamos de humana e lança no caminho de sua energia a minúscula vida que funciona através de um átomo de química. É o grande processo de tornar-se e que torna a experiência e o próprio ser possíveis. Este período de limitação, de um aprisionamento que aumenta gradualmente, de uma descida cada vez mais profunda na matéria, é substituído por um período de adaptação, no qual a vida e a forma se relacionam intimamente, após o qual vem o período onde aquela relação interior se aperfeiçoa. A forma é então ajustada às necessidades da vida e pode ser utilizada. Depois, à medida que a vida interior cresce e se expande, é comparável à cristalização da forma, a qual não é mais suficiente como meio de expressão. Após a cristalização, temos o período de desintegração, limitação, adaptação, utilização, cristalização e desintegração. São essas as etapas que cobrem a vida de uma entidade ou ideia personificada em maior ou menor grau, ao procurar expressar-se na matéria. Desenvolvamos este pensamento em relação ao ser humano. O processo de limitação pode ser visto na tomada de uma forma física naqueles primeiros dias rebeldes, quando o homem está cheio de desejos, aspirações, anseios e ideais, os quais ele parece incapaz de exprimir ou satisfazer. A seguir vem o período de adaptação, quando o homem começa a utilizar o que possui e a expressar-se o melhor possível através daquelas miríades de vidas menores e inteligências que constituem seus corpos físicos, emocional e mental. Ele ativa sua forma tríplice, forçando-o a cumprir suas ordens e a obedecer seus propósitos e assim executar seu plano, seja para o bem ou para o mal. Isto é seguido da etapa da qual ele utiliza a forma ao máximo e chega ao que chamamos de maturidade. Finalmente, nas etapas posteriores da vida, temos a cristalização da forma e a conscientização pelo homem da sua inadequação. A seguir, vem a libertação feliz, a que chamamos de morte, aquele grande momento em que o espírito aprisionado escapa das paredes que confinavam a sua forma física. Nossas ideias sobre a morte têm sido erradas. Nós a temos considerado como o último e o máximo terror, quando, na realidade, é a grande libertação, a entrada numa medida de atividade mais completa e a liberação da vida do veículo cristalizado e de forma inadequada. Pensamentos semelhantes a estes podem ser elaborados em relação a todas as formas, e não somente aquelas ligadas ao corpo físico de um ser humano. Estas ideias podem ser aplicadas a formas de governo, formas de religião e formas de pensamento científico ou filosófico. Elas podem resultar em uma conduta especialmente interessante neste ciclo em que vivemos. Tudo está em estado de fluxo. A velha ordem está mudando e estamos num período de transição. As formas antigas em todo o departamento do pensamento estão se desintegrando, mas somente para que a vida que lhes deu existência possa escapar e construir para si algo mais satisfatório e adequado.
Tomemos, por exemplo, a antiga forma religiosa da fé cristã. Aqui peço que não me entendam mal. Não estou tentando provar que o espírito do cristianismo seja inadequado e não estou procurando demonstrar que as suas verdades bem sustentadas e provadas estejam erradas. Estou somente tentando mostrar que a forma pela qual o espírito procura expressar-se atingiu, de algum modo, seu objetivo e se sente limitado. Aquelas mesmas grandes verdades e aquelas mesmas ideias básicas necessitam de um veículo mais adequado para se manifestarem. Os pensadores cristãos da atualidade necessitam distinguir cuidadosamente entre as verdades vitais do cristianismo e a forma cristalizada da teologia. Cristo deu o impulso vivo. Ele anunciou estas grandes e eternas verdades e as proclamou a fim de tomarem forma e irem ao encontro das necessidades de um mundo sofredor. Elas estavam limitadas pela forma e houve um longo período em que aquela forma, doutrina e dogmas religiosos, gradualmente cresceu e tomou forma. Decorreram séculos em que a forma e a vida pareceram adaptar-se reciprocamente e os ideais cristãos se expressaram por meio daquela forma. Agora manifestou-se o período de cristalização e a consciência cristã, que se acha em expansão, começa a considerar restrita e inadequada as limitações dos teólogos. A grande fábrica de dogmas e doutrinas, tal como elaborados pelos membros da Igreja e teólogos das épocas, deverá, inevitavelmente, desintegrar-se, mas só para que a vida dentro deles possa escapar e construir para si meios de expressão melhores e mais adequados, e assim estar à altura da missão para a qual foi enviada. Pode-se ver a mesma coisa nas diferentes escolas de pensamento, em todos os lugares. Todas elas expressam alguma ideia por intermédio de uma particular forma ou conjunto de formas, e é muito necessário lembrar que a forma tríplice de vida por trás de todas as formas é, entretanto, apenas uma, embora os veículos de expressão sejam vários e possam provar ser inadequados à medida que o tempo passa. Qual, então, o objetivo que existe por trás deste processo sem fim de construção de formas e dessa combinação de formas inferiores? Qual a razão de tudo isso e qual será seu comprovado objetivo? Certamente, o desenvolvimento da qualidade, a expansão da consciência, o desenvolvimento da faculdade de conscientização, a evidenciação dos poderes da psique ou alma, a evolução da inteligência. Seguramente, é a demonstração gradual da ideia básica ou propósito que aquela grande entidade a que chamamos de Logos ou Deus está elaborando através do sistema solar. É a demonstração de sua qualidade psíquica, porque Deus é amor inteligente, e a consecução de seu objetivo determinado, porque Deus é vontade inteligente e amorosa. Para todos os diferentes graus e tipos de átomos, há também um propósito e um objetivo. Há um objetivo para o ato da química, há um ponto de conquista para o átomo humano, o homem. O átomo planetário algum dia também demonstrará seu propósito básico, e a grande ideia que existe por trás do sistema solar será revelada algum dia. Será que em alguns breves momentos de estudo poderemos chegar a uma concepção segura de qual possa ser este propósito? Talvez possamos chegar a alguma ideia ampla, geral, se abordarmos o assunto com bastante reverência e sensibilidade de concepção, tendo em mente sempre só o ignorante dogmatiza e só o imprudente ocupa-se com minúcias ao considerar esses monumentais tópicos. Vimos que o átomo de química, por exemplo, apresenta a qualidade de inteligência, demonstra sintomas de mente discriminativa e rudimentos de uma capacidade seletiva. Assim, a vida minúscula dentro da forma atômica demonstra a qualidade psíquica. O átomo constrói, pois, em todas as formas, em diversos tempos e etapas, e cada vez adquire algo de acordo com a força e a vida da entidade que personifica aquela forma e preserva sua homogeneidade. Tomemos, por exemplo,
o átomo que entra na construção de uma forma do reino mineral. Ele demonstra não só uma mente discriminativa e seletiva, como também elasticidade. A seguir, no reino vegetal, essas duas qualidades também aparecem, mas encontra-se ainda uma terceira, que poderíamos chamar de uma espécie rudimentar de sensação. A inteligência inicial do átomo adquiriu algo durante a transição de forma para forma e de reino para reino, e sua consciência geral aumentou. Quando estudamos a evolução da consciência, pudemos presenciar isso em maior detalhe. Tudo o que tenho a fazer esta noite é mostrar que no reino vegetal, as formas construídas de átomos demonstram não só a inteligência discriminativa e elasticidade, mas são também capazes de sensação, ou do que, no reino vegetal, corresponde à emoção ou ao sentimento. A emoção nada mais sendo que o amor rudimentar. A seguir, temos o reino animal, no qual as formas animais mostram não só as qualidades acima mencionadas, mas também o instinto, ou aquilo que algum dia desabrochará em mentalidade. Finalmente, chegamos ao ser humano, que apresenta todas essas qualidades em grau muito maior, porque o quarto reino nada mais é do que um macrocosmo para os três inferiores. O homem apresenta atividade inteligente, ele é capaz de emoção no amor e acrescentou ainda outro fator, o da vontade inteligente. Ele é a divindade de seu próprio pequeno sistema. Ele não só é consciente, mas autoconsciente. Ele constrói seu próprio corpo de manifestação, do mesmo modo que o Logos, só que em escala diminuta. Ele controla seu pequeno sistema pela grande lei de atração e repulsão, tal como o Logos, e energiza e sintetiza sua natureza tríplice em uma unidade coesa. Ele é 3 em 1 e o Uno em 3, tal como é o Logos. Há um futuro para cada átomo no sistema solar. Antes do ato último, existe um objetivo extraordinário, e à medida que as eras passem, a vida que anima aquele átomo passará por todos os reinos da natureza, até encontrar seu objetivo no reino humano. A ideia agora poderia estender-se e poderíamos considerar aquela grande entidade, que é a formadora da vida do planeta e que sustenta todos os reinos da natureza em sua consciência. Já que ela forma a totalidade de todos os grupos e reinos, não será possível que sua inteligência seja meta para o homem, o átomo humano. Talvez o alcance de sua conscientização atual também possa ser nosso, à medida que o tempo passe, e para sua vida, tal como para todas aquelas grandes vidas que formam os planetas do sistema solar, possa haver a conquista daquele tremendo alcance de consciência que caracteriza essa grande existência, que é a vida que anima o sistema solar. Não poderá ser verdade que entre os diferentes graus de consciência que se estendem, por exemplo, do átomo do químico e do físico até o logos do sistema solar, não haja lacunas nem transições bruscas, mas sim uma gradual expansão e evolução de uma forma de manifestação inteligente para outra, e sempre a vida dentro da forma ganha em qualidade por meio da experiência. Quando formamos essa ideia na nossa consciência, quando se torna evidente para nós que há um propósito e direção por trás de tudo, quando entendemos que nada acontece que não seja resultado da vontade consciente de alguma entidade e que tudo o que acontece tem objetivo e propósito definido, temos aí então a pista para nós mesmos e para tudo o que vemos acontecer à nossa volta. Se, por exemplo, compreendemos que temos a formação e o cuidado de nossos corpos físicos, que temos o controle de nossa natureza emocional e a responsabilidade do desenvolvimento de nossa mentalidade, se compreendemos que somos os fatores energizantes dentro de nossos corpos e que quando nos retiramos daqueles corpos, eles se desintegram, talvez então tenhamos a pista para que a vida formadora do planeta possa estar fazendo à medida que opera através de formas de toda espécie,
continentes, civilizações, religiões e organizações nesta Terra, para o que aconteceu na Lua, que agora é uma forma em desintegração, para o que está acontecendo no Sistema Solar e para o que acontecerá no Sistema Solar quando logo se retirar daquilo que para ele não passa de uma manifestação transitória. Façamos agora uma aplicação prática desses pensamentos. Estamos atravessando atualmente um período em que todas as formas de pensamento parecem estar se fragmentando, no qual a vida religiosa das pessoas não é mais o que era, na qual o dogma e toda espécie de doutrina estão sendo criticados. Muitas das velhas formas de pensamento científico estão também se desintegrando e as bases das velhas filosofias parecem estar abaladas. Nosso grupo caiu em um dos mais difíceis períodos da história do mundo, um período que se caracteriza pela fragmentação de nações, a destruição de velhas relações e laços, a ruptura aparente, iminente da civilização. Precisamos encorajar-nos, lembrando que tudo isso está ocorrendo só porque a vida dentro daquelas formas está se tornando tão forte que as considera uma prisão, limitação. Devemos lembrar que este período de transição é o tempo de maior esperança que o homem já presenciou. Não há lugar para pessimismo e desespero, mas somente para o mais profundo otimismo. Hoje, muitos estão perturbados e confusos porque as bases parecem estar abaladas, as estruturas da crença e do pensamento religiosos, cuidadosamente apoiadas e profundamente amadas, e da descoberta filosófica, parecem encontrar-se em perigo de desmoronamento. Contudo, nossa atividade existe simplesmente porque temos nos envolvido demais com a forma e nos ocupado demais com nossa prisão. E se a ruptura manifestou-se, é somente a fim de que a vida possa construir para si novas formas e, consequentemente, evoluir. O trabalho do destruidor é tanto o trabalho de Deus quanto do construtor, e o grande Deus da destruição tem que esmagar e romper as formas, a fim de que o trabalho do construtor possa realizar-se e o espírito possa expressar-se de maneira mais adequada. Para muitos de nós, essas ideias parecem novelas fantásticas, insustentáveis. Contudo, mesmo que sejam somente hipóteses, podem demonstrar ser interessantes e dar-nos uma possível pista para o mistério. Vemos civilizações destruídas, vemos estruturas religiosas cambaleantes, vemos filosofias atacadas com êxito, vemos bases da ciência materialista abaladas. Afinal de contas, quem são as civilizações? Que são as religiões? Que são as grandes raças? Simplesmente as formas pelas quais a grande vida tríplice central que forma nosso planeta procura expressar-se. Do mesmo modo que nós expressamos por meio de uma natureza física, emocional e mental, ela também se expressa pela totalidade dos reinos da natureza, pelas nações, raças, religiões, ciências e filosofias que existem atualmente. À medida que a sua vida pulsa em cada departamento do seu ser, nós, como células e átomos, dentro daquela manifestação maior, seguimos cada transição e somos elevados de uma etapa para outra. À medida que o tempo passar e nossa consciência se expandir, penetraremos mais e mais no conhecimento do seu plano, tal como ele o elabora, e estaremos finalmente em condições de colaborar com ele em seu objetivo essencial. Resumindo o pensamento central desta palestra, procuremos compreender que não existe tal coisa como matéria e ignorância, mas que cada átomo é uma vida. Conscientizemo-nos de que todas as formas são formas vivas e que cada uma nada mais é do que o veículo de expressão para alguma entidade existente. Procuremos compreender que isto é igualmente verdadeiro em relação à reunião de todas as formas. Assim teremos a pista para nós próprios e talvez a pista para o mistério do sistema solar.